Pessoal, nesse workshop nós vamos aprender os conceitos básicos de toda a manutenção, né? O que a gente precisa saber com respeito aos equipamentos, aos procedimentos de segurança. Vou dar alguns macetes aqui nesse workshop. Primeiramente, pessoal, nosso foco aqui são justamente as subestações de 13.8 kV. Não vou falar de subestação de 69, não vou falar de subestação de 138, não é o foco desse workshop. O foco desse workshop são subestações de consumidor industrial ou predial, que tem um nível de tensão de 13.8 kV. Não é outra subestação, não entra no foco desse workshop. Inclusive, no próprio título está escrito isso. Só para depois ninguém aí achar que vai ver um curso, né, de subestação completo, mas na verdade aqui nós temos um workshop, só para deixar bem claro isso. Então, falando desse tipo de subestação de consumidor ou cabine primária, qual é a principal classificação no que diz respeito à instalação? Nós temos, pessoal, ela se separando em dois tipos. Tanto para uma instalação abrigada, ou seja, está dentro de um local, dentro de uma edificação, ou numa instalação ao tempo, que vai estar fora. Na instalação abrigada, pessoal, eu posso ter ela abrigada dentro da alvenaria, e aí eu vou ter ou um ramal de entrada subterrâneo ou um ramal de entrada aéreo. Vai depender do caso, e isso vai no projeto de subestação, que não é o foco nesse workshop, somente a manutenção. E nós vamos ter ela modular metálica, que vai caracterizar a subestação metálica, tá? Ou subestação blindada, em que nós temos ela em um caixote, né, metálico, e que muitas das vezes é mais fácil de movimentar e ter uma locomoção mais simples. Quando eu falo ao tempo, ela pode vir de duas formas. Ou ela vem instalada no poste, tá? Numa subestação aérea, ou ela vem instalada na própria terra, porém ela está ao tempo, ela só tem ali uma cerca de proteção, mas o transformador e os equipamentos estão ao tempo. Isso aqui é muito fácil de identificar em subestações de 69 kV, ou 69 para cima, 69 superior. Ou seja, eu tenho subestações que estão totalmente ao tempo, em que todos os equipamentos estão ao tempo, estão ali sem uma proteção, sem estar enclausurados por uma outra edificação. Então é bem simples de identificar. O nosso foco, a maioria das vezes, por foco desse workshop, desse tipo de instalação, a maioria das vezes ocorre da subestação estar em alvenaria ou blindada, né? Ou dentro de uma estrutura metálica. Na maioria das vezes. Poucas vezes vai existir a possibilidade de se fazer uma manutenção numa subestação aérea ou numa subestação que está ao tempo, tá? Mas, por exemplo, subestação aérea dá para fazer manutenção? Dá para fazer os testes no transformador, tá? Que é o que a gente sempre vê ali no curso completo. Mas aqui, falando sobre a questão da classificação de instalação, são essas, tá? Só para deixar bem claro. Então, o que seria a subestação de consumidor? Lembrando, pessoal, que eu estou resumindo tudo o que eu posso nesse workshop para ser bem rápido, bem dinâmico, tá? Tem muito mais informação ali, mas aqui eu estou resumindo basicão para você ter aí um aproveitamento mais completo. Nós temos ela construída na propriedade particular, ou seja, para termos uma subestação de consumidor, que é o foco do nosso workshop, nós temos que ter um proprietário, e esse proprietário irá arcar com todas as com tudo que for necessário para construir e dar manutenção para essa subestação. Muitas das vezes ele tem que arcar até com o ramal de alimentação de entrada, né? Vai depender muito da viabilidade que a concessionária irá fornecer. Mas basicamente, pessoal, ela vai ser suprida pelo alimentador de média tensão, que é de posse da concessionária, que só quem pode manipular, mexer, trabalhar nesse alimentador é só a concessionária, e a partir daí eu vou ter uma derivação de entrada que vem através de muflas e cabos de média tensão até chegar dentro da subestação, ou, né, depende do caso, no poste da subestação. E a partir daí, quem assume do ramal de entrada para a subestação é o consumidor. Então ele tende a arcar com todas as características e todas as peculiaridades de manutenção. Por isso que ele não pode deixar a subestação ali sem ter uma manutenção periódica. Caso contrário, ele pode vir a ter problemas, e esses problemas podem ser visualizados, identificados pela concessionária, e a concessionária pode autuar esse cliente, ou seja, ela pode dar uma multa para o cliente em relação a como se está a subestação. Por exemplo, se a concessionária entra na subestação e verifica que ela está abandonada, está ali toda suja, não tem nenhum procedimento de manutenção, nenhum histórico, então a concessionária pode autuar com uma multa ou um aviso, tá? Esse cliente, ele tem que fazer toda essa gestão na próxima visita ou no prazo que a concessionária estipula, tá bom? A resolução 414 de 2010 da ANEEL, né, ela fala das características e da necessidade de se ter uma subestação
em um consumidor, uma cabine primária, tá? Ou uma subestação aérea. Nesse caso, só é necessário, como a própria resolução fala, a necessidade da subestação quando nós temos uma carga na unidade consumidora, uma carga instalada que seja superior a 75 kW. Quando essa carga de uma casa, uma residência, um centro comercial tem uma superioridade a 75 kW, existe a necessidade de se ter uma subestação, tá? Não importa que tipo de empreendimento é aquele. Passou de 75 kW, vai ser necessário uma subestação, que pode ser aérea, ao tempo ou abrigada. Vai depender do projeto, né, do projetista. O analista vai verificar qual é a melhor solução para esse tipo de caso, certo? Em algumas concessionárias, aí vai depender muito de cada norma interna da concessionária, elas até obrigam o consumidor a ter uma subestação no momento em que essa subestação tem alguns tipos de equipamentos. Por exemplo, se tiver máquinas de raio-x, se tiver máquinas de ressonância, se tiver muitas máquinas de solda elétrica. Então, tudo isso pode influenciar a exigência de se ter uma subestação, mesmo que não se tenha superado a potência de 75 kW. Mas, por exemplo, se eu tiver 50 kW na minha instalação, mas eu tenho máquinas de raio-x, eu tenho muitas máquinas de solda elétrica, por exemplo, pode ser necessário a utilização da subestação. Quem vai dizer isso são as normas da concessionária de onde você está. Por isso, deve avaliar isso durante a fase de projeto, tá, pessoal? Então, estou dando só uma pincelada aqui. Beleza. E o que mais a 414 diz? Que se a carga ali instalada for maior que 2.500 kW, eu já não posso trabalhar em uma rede de distribuição, eu não posso trabalhar ali em 13.8 kV. Eu já sou obrigado a escolher um nível de tensão de 69 kV, neste caso, por ter essa obrigatoriedade devido à potência instalada que se tem ali. Então, assim, vamos pensar da seguinte forma: se nós temos ali um consumidor que tem, por uma indústria, que tem uma potência de 5.000 kW, neste caso, ele não pode ser abastecido por uma tensão de 13.8. Ele será obrigado a utilizar a tensão de 69 kV ou uma superior. Vai depender de toda a instalação que existe ali da concessionária, tá? De todos os alimentadores. Mas isso é um pré-requisito, ou seja, para nós operarmos dentro ali da nossa subestação de 13.8, nós temos uma margem. A instalação elétrica tem que ter uma carga instalada superior a 75 kW e inferior a 2.500 kW. Dessa forma, eu posso abastecer meu cliente com 13.8 e desta forma eu posso ter uma subestação desse jeito. Vai depender também se ela for aérea, blindada ou abrigada, vai depender da carga e das características do cliente, tá? E da escolha que o analista tiver. Beleza, pessoal? Então vamos continuar. Nós temos aqui, né, um sistema bem simplificado, você pode ver, da geração e transmissão e distribuição de energia elétrica. É bastante interessante entender isso desde o início. Nós temos ali uma geração, nós temos a geração, deixa eu dar um zoom aqui, vem a geração que vem lá do gerador, que pode ser uma usina hidrelétrica, pode ser uma usina solar, fotovoltaica, termoelétrica ou qualquer outra situação. E a partir daí, eu tenho uma subestação, após ali o meu gerador, uma subestação de transmissão, ou seja, o meu gerador gera em nível ali aproximadamente de 13.8 para cima ou de 5 kW até mais ou menos 34 kW, vai depender ali, kilovolts, de 5 kV, 5 kV, né, até 34 kV, vai depender realmente do tipo de alternador, tá? E ele gera esse nível de tensão. Só que eu não posso transmitir nesse nível de tensão, que é considerado um nível de tensão baixo para a transmissão. E aí eu vou ter, quando eu tenho nível de tensão baixo, eu tenho um nível de corrente alto, e quem vai demandar a corrente é a potência, e aí eu vou ter muitas perdas, principalmente perdas joules na transmissão. Então eu tenho a necessidade de elevar esse nível de tensão para baixar o nível de corrente. E aí eu faço a transmissão em alta tensão. Por isso que eu tenho logo na saída da minha geração, né, da minha usina, eu vou ter uma subestação de transmissão, em que ela eleva para transmitir. E aí transmite por distâncias longas, né, de quilômetros, esse nível aí. E aí vai ser transmitido pela linha de transmissão, que geralmente é de 138 kV para cima, né, devido a essa questão. Então, faz a transmissão desse nível de tensão e aí chega numa subestação receptora de transmissão. Essa subestação ela vai fazer a recepção, tá? E vai baixar esse nível que estava em 138 e ela baixa para 69 kV ou diretamente para 13.8 kV, que já entra no nível de distribuição. Então, por exemplo, eu tenho uma subestação receptora de transmissão que baixa para 69 e vai até a subestação de subtransmissão, em que de 69 ela pode baixar para 13.8. E aí trabalha toda a distribuição, a redistribuição urbana, que
que é feita em 13.8, depois rebaixada para 220 ou 380 volts, tá? Dependendo da região, e pode alimentar diretamente a indústria em 13.8 ou até em 69. Então vai depender muito do arranjo, do contexto, dos clientes que essa concessionária vai ter, das empresas que estão ali, por isso que é necessário nós sempre fazermos uma análise de viabilidade técnica antes mesmo de iniciar um projeto. Mas como o nosso foco não é projeto, nós já estamos aqui para entender o funcionamento desse sistema e a partir daí fazer a operação e manutenção necessária dentro de uma subestação. Não é o foco projeto aqui, mas é importante saber esses conhecimentos básicos. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ficado bem claro isso daí. E eu vou encerrar essa aula por aqui para não ficar muito comprida, né? Muito extensa. E aí na próxima aula a gente já vem com outros conceitos. Beleza? Então segue acompanhando aí até o próximo vídeo. Valeu!